Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Êxodo, capítulo 3, versículo 18. O meu povo virá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mão vazia. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe dê objetos de prata, de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as suas riquezas dos egípcios. Êxodo, capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na tua mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você, e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses, os 2 milagres, ainda não crerem, não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrama no chão, que ela virá sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, antes nem agora, depois que começasse a falar comigo. Quando começar a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem dá a vista e faz com que o cego fique cego? Sou eu, o Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve falar. Eu ajudarei a falar e direi o que você deve fazer. Arão falará ao seu povo no seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para eles, explicando o que deve dizer. Leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem no jumento, e começou ele a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres.
Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-lo diante do rei daquela terra, mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é meu primeiro filho. E já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vai e se encontre com Moisés no deserto. Ele foi, se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito. E falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou tudo que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. Em seguida, Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como os estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Êxodo Capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixá-lo que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos hebreus veio falar conosco, e por isso deixa-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. E ele disse também: Agora que há tanto israelita no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turma a seguinte ordem: Daqui em diante vocês não vão mais dar palha para o povo, para fazer tijolo, que eles mesmos ajuntem palhas, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos, e por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palhas onde puderem achar, mas terão que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam o israelita a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam no israelita, no chefe de turma que havia sido encarregado do trabalho, e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolo que faziam antes? Então os israelitas chefes de turma foram se queixar ao rei, e eles disseram: Por que é que o Senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados, agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores e os que são os culpados. Mas o rei respondeu: Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar, e por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifício ao Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas chefes de turmas viram que estavam numa situação difícil, quando lhe foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falar com o rei, eles encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhe disseram: O Senhor Deus está
vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram para eles um motivo para nos matarem. Moisés fala outra vez com Deus, o Senhor, e ele disse: O Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vieram falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-lo.